Senhoras e senhores, começa o Visão de Craque direto aqui do Estúdio C. Para mim é uma honra poder falar de futebol, que é uma coisa que eu amo bastante. E principalmente eu espero que você goste, curte, né, também aí. Vai, curte, comenta, compartilha, o que você quiser. Só não pode deixar passar despercebido, porque, ó, Visão de Craque eu até que tenho. Já no futebol, mais ou menos. Eu tenho a honra de receber aqui o fundador do Esporte Manaus, Tony Maquiné, ele que foi um pioneiro, né, nesse tipo de trabalho aqui no Amazonas e que sabe tudo de futebol. Vou deixar na tua conta, viu, Tony? Muito obrigado aí pelo convite. A gente está aqui, né, para falar do que a gente gosta. A gente fala que é o maior espetáculo da Terra, né? Tá começando aí o Barezão 2023, Campeonato Amazonense, que a gente fica esperando assim, quando termina, é muito trabalho, é desgastante. Mas quando termina, a gente já quer que comece de novo e a gente está muito feliz de estar iniciando o Barezão. E olha, o Barezão começa com um clássico, que é o clássico que todo mundo sempre espera, e a gente esperou bastante nesses tempos aí. O Rio Negro andou frequentando a Série A2 do Amazonense, mas volta. E olha, eu queria perguntar de você, logo de início, se essa volta do Rio Negro para a Série A do Barezão realmente faz com que o clássico possa novamente ganhar 50% para um lado e 50% para o outro. Ou não? O Nacional tem uma estrutura melhor, tem condições melhores. Como é que você acha? O que está esperando aí desse clássico? O Rio Negro está voltando da Série B, então, né, é mais difícil para o Rio Negro, mas o torcedor é apaixonado, o clube é centenário. Quem ganha com isso é o futebol amazonense, né, os torcedores, porque é um clássico, é o Rio Nau, é o maior clássico do futebol amazonense, é o mais antigo, o mais charmoso, o mais tudo, né? Então, que bom que já na estreia já começa com o Rio Nau. É mais complicado para o Rio Negro porque vem da Série B, vem de situações financeiras mais complicadas. Já o Nacional fez contratações aí já grandes, de jogadores de nível nacional, né? Já porque vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, então precisa disso. Mas futebol é jogado, né? Então a gente sabe que o Rio Negro não vai querer perder, jamais, né? Então o Nacional também não. A gente sabe que essa rivalidade é muito grande, a mais antiga do futebol amazonense. E a gente espera um grande espetáculo. Isso engrandece o Campeonato Amazonense. Eu fico triste de não ter o São Raimundo, né? O FAST desistiu. Pois é. Então é triste, mas eu sempre torço para que esses clubes tradicionais do futebol amazonense sempre estejam na Série A para que tenha esses jogos, né? Esses clássicos que a gente conhece, que tem história, né, no futebol amazonense. Agora, Tony, a gente percebe, por exemplo, que o Nacional, né, é uma coisa que toda vez que começa o Barezão, chegou algum tempo que o Nacional teve a maior folha salarial do norte do país, mas todas as vezes que o Nacional entrava em competições, ele não conseguia avançar. O que a gente pode esperar do Nacional nesse ano? Realmente está formando uma grande equipe, pode brigar pelas primeiras posições, mas isso a gente sabe que quando começa o jogo, né, o apito inicial às vezes é totalmente diferente. O que a gente pode esperar do Nacional? Olha, Bispo, a maior prova que a gente teve recentemente foi a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi uma aula de que o futebol já mudou, não existe mais aquele negócio que o Brasil vai entrar em campo e vai ganhar todos os jogos. Então, por mais que o clube tenha um bom elenco, ele precisa botar isso dentro de campo, precisa botar em prática. E o que acontece com o Nacional muitas vezes é isso, né? Um elenco bom, folha salarial boa, né? Salário em dia, que é coisa muito rara no futebol amazonense. Mas quando chega em campo, né, acaba se perdendo. Então, contratou um técnico bom, que é o técnico Farjado, que foi técnico do Teve Manaus, história. que conseguiu o acesso em 2019. Sim. Então, o Nacional já contrata um técnico que conhece o futebol amazonense, que sabe das dificuldades e que conhece os caminhos das pedras para chegar no acesso para a Série C. Então, ele já está visando não só o campeonato amazonense, mas também sim o acesso. O restante do calendário, né? Exatamente, porque o Nacional ele tem um calendário durante o ano todo, já que outros times, como o próprio Rio Negro, que ele vai enfrentar nessa estreia, o Rio Negro só vai jogar o campeonato amazonense. Depois disso, todos os jogadores vão ter que ser dispensados, porque não tem calendário. Já o Nacional não, o Nacional tem a Copa Verde, tem o Campeonato Brasileiro, que é uma competição de longo prazo. Então, tudo isso aí, o time já está avisando isso. Então, não é só o futebol ali, os jogadores que têm que entrar em campo para jogar. Tem que ter uma gestão boa, tem que ter uma organização fora de campo para que isso flua nos jogadores, para que isso também dê resultado dentro de campo. Só para deixar registrado,
Eu sempre quis que o Fajardo continuasse no Manaus, tá? Ó, agora a gente passa um pouco pro Rio Negro, porque o Rio Negro vive, como você disse aí, é o extremo, né? O Nacional tem calendário, né? É mais fácil de seduzir o jogador para continuar no clube, para estender o seu vínculo. O Rio Negro nem tanto, né? Mas o Rio Negro chega novamente na Série A do Barezão, né? Tem história, vive dessa história, né? O clube quase foi vendido aí, teve toda essa situação. Como é que chega o Rio Negro? O que você acha que dá para esperar do Rio Negro para esse Barezão? Olha, bicho, é bom que você tocou nesse assunto, porque tem um bastidor aqui, que eu acho que a maioria não sabe. Opa. Revelações. Que o Rio Negro quase teve a sua sede vendida, né? Sim. Foi vendida a sede para um empresário coreano que é dono de uma multinacional e que acabou os torcedores entrando na justiça e conseguiram reverter a situação. O coreano entregou a sede, né? Não ficou, né? Devolveu. Isso foi os torcedores que pediram? Desfez o negócio, sim, né? Entraram na foi justiça. Foi a pedido deles? Eles não queriam perder Nossa. a sede. E ele até tentou comprar o clube para fazer um clube, clube empresa e tal, só que não rolou. Porque o torcedor do Rio Negro ele é muito apaixonado pelo clube. Ele nunca vai deixar apagar, ele não quer deixar apagar a história que o clube tem. Então, o que aconteceu? Esse coreano fez um time, que é o Parintins. Criou o Parintins, que subiu junto com o Rio Negro. Então, já tem essa rivalidade entre Parintins e Rio Negro, né? Isso são histórias do futebol amazonense que muitos não sabem. Então, é bom eu confesso que eu não sabia. É bom a gente tocar no assunto, porque agora, por mais que não tenha essa rivalidade que a gente chama um clássico, mas por trás dos bastidores, a gente sabe que quando se enfrentar Rio Negro e Parintins, vai ter essa rivalidade aí interna, né? O coreano não quer perder para o Rio Negro e o Rio Negro não quer perder para ele, porque ele criou o time justamente para mostrar tipo assim, eu vou mostrar para vocês o que o Rio Negro perdeu não fazendo negócio comigo. Então, é mais ou menos isso. E o Parintins é um clube, né, vai estrear, né, subiu agora com o Rio Negro, primeira vez que participa do Campeonato Amazonense. Tirou o Alvorada da jogada, Tirou né? o Alvorada, né, que é um time tradicional de bairro, Sim. né, é um time que está vindo do futebol amador e que está querendo também colocar aí, né, o nome no futebol profissional. Eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é colocar o amadorismo de lado e aprender com os profissionais de como se faz futebol. Então, assim, o Rio Negro, eu acho que ele vai dar um charme a mais, né? Voltando para essa... Porque faz tanto tempo que a gente não tem o Rio Now, porque uma coisa que é legal é que as pessoas não podem ir para o estádio, mas, poxa, eu vou assistir na televisão, eu vou assistir no site, eu vou procurar me informar o que está acontecendo no futebol amazonense, né? Porque... Eu digo às pessoas que não tem como mudar essa cultura das pessoas aqui torcerem para time do Norte, para time do Rio, São Paulo. Isso, né? Mas isso por causa do trabalho que a mídia vem fazendo, Sim. né? Mostrando que tem futebol aqui, a transmissão que a crítica faz é muito boa, né? O trabalho que vocês fazem para divulgar o nosso futebol, porque a gente tem que dar valor para o que é nosso. Com certeza. Então, assim, isso é muito legal, né? Eu digo às pessoas, não quero que vocês mudem do dia para a noite para deixar de torcer para quem vocês já torcem, porque é uma criação, né? Foram criados dessa maneira, né? Cresceram torcendo para os times de fora. Só que se a gente começar a resgatar isso, eu tenho a prova do último campeonato que teve antes da pandemia, a gente teve quase 7 mil pessoas na final do campeonato do primeiro turno. Então, isso aí para mim já foi algo assim para a gente contar como vitória, que antes não tinha isso. Então, o torcedor está voltando, né? Está tendo times novos aí agora, né? Como o Manauara, tem o próprio Parintins, tem o Amazonas. O Operário é antigo, mas está ganhando um destaque agora, né? Do também. interior, né? O Princesa do Solimões, que é de Manacapuru, vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D, vai disputar a Copa do Brasil. Então, isso é bacana para o interior. Olha, a final que tivemos, a última final entre Princesa e Manaus, cara, foi sensacional. Foi uma coisa maravilhosa. Aí eu digo para as pessoas assim, se fosse na arena, não teria aquela atmosfera, Sim. porque a Arena da Amazônia cabe mais de 40 mil pessoas
E a gente sabe que não ia lotar para uma final de campeonato amazonense, mas já lá no Gilbertão foi um demais. Caldeirão, foi lindo caldeirão. demais aquilo. Então é isso que engrandece o espetáculo. E tava chovendo e o povo ficou debaixo de chuva, viu? O povo ficou debaixo de chuva, curtiu o jogo e eu vou confessar para vocês, foi emocionante até o apito final. Isso é muito bacana, a gente sair daqui na estrada, né, para ali para comer um x-caboquinho, né, acaba que leva, né, renda e emprego lá para a cidade de Manacapuru, o cara que vende churrasquinho. E leva essa paixão, né, estende, né, essa paixão pelo futebol. E o futebol é tudo isso, envolve tudo isso. Por isso que o futebol é o esporte rei aqui no Brasil, né? É muito apaixonante. Então, eu até falo assim, poxa, se pudesse ser no interior a final, independente de qual time fosse, para que a gente, né, pudesse ter isso de novo, ou que fosse aqui em Manaus, mas que os torcedores realmente comparecessem em grande número para fazer esse caldeirão, para essa atmosfera ficar muito mais gostosa. Já que você puxou aí esse lance do Manaus, né, da última final que teve pelo Barezão, o que a gente pode esperar também do Princesa? O Princesa, ele vem com o Lana novamente, né, vem com uma equipe que renova também alguma parte do elenco também fica, né? E tem os jogadores históricos do Princesa também. É um time arrumado. Eu confesso que no momento em que nós estávamos lá no Gilbertão, o Princesa ele tinha totais condições de ser o campeão amazonense. De ser o campeão do Barezão. O gol foi um detalhe assim, crucial que determinou, é claro, a vitória do Manaus. Mas o que a gente pode esperar? Porque é uma equipe consolidada, uma equipe arrumada, com o mesmo técnico que mantém a base. O Princesa ele tem condições, eu não digo nem somente do Barezão, mas de arriscar muito nesse calendário? Olha, Bispo, vale ressaltar que é muito complicado comparar as nossas realidades aqui de estrutura, de alimentação, de tudo, comparado aos outros estados, né? O Princesa, um time do interior do estado, de Manaus, aqui do Amazonas, para disputar um campeonato brasileiro com times até daqui do Pará, que é bem mais à frente do que a gente, né, do Rio, São Paulo. Então, assim, é bem complicado. Mas o Lana, ele dispensa comentários, né? Pegar um time com garotos do interior e chegar numa final de campeonato amazonense é algo que é um feito muito grande. A gente tem que enaltecer isso. Não é só ser campeão, é valorizar o que tu conseguiu fazer aqui, que muitos times tradicionais não conseguiram fazer. Então, assim, o trabalho que o Lana vem fazendo e o presidente do Princesa dá essa liberdade para o Aderbal Lana trabalhar, eu acho que é isso que é o diferencial. Então, assim, o Princesa ele pode surpreender, né, nessas competições, tanto no Campeonato Amazonense como no Brasileiro, né? Eles vão investir tudo que pode. Eles vão fazer tudo que pode porque sabe que tem condições, né, e que cada ano vai ficar mais difícil ainda essas competições. Então, eu acredito que o Princesa do Solimões pode surpreender sim nessas competições. Até pode beliscar aí uma segunda fase aí na Copa do Brasil, que ele vai disputar a Copa do Brasil, né? Já está garantido aí quinhentão na conta, porque a Copa do Brasil é a competição nacional onde tem a maior, né, que paga a maior premiação a cada time que vai passando de fase. A bagatela aí da grana, o campeonato milionário, né? Que paga mais é a Copa do Brasil. Então, para os times menores, não interessa, que sabe que vai ser praticamente impossível ser o campeão da Copa do Brasil, mas a cada fase que vai passando, vai ganhando um dinheirinho, financeiro, um respiro financeiro, justamente para que possa trabalhar a Série D, que possa trabalhar o Campeonato Amazonense, para que possa trabalhar o restante do calendário do futebol. E lembrando que o Lana, ele pegou o São Raimundo totalmente quebrado, né, na disputa da Série D, tornou o time competitivo, mas é claro que haviam outras equipes que teriam um poderio financeiro maior, que conseguiram avançar, mas a gente precisa exaltar quando esse tipo de coisa acontece, principalmente, né, com técnicos que são lendários aqui da nossa região, do nosso Amazonas. E o Gavião? Como é que chega o Gavião? O Manaus é muito bacana a gente acompanhar o Manaus, porque o Manaus ele tem o calendário, termina uma competição e em seguida os jogadores vão embora, traz uma nova galera que praticamente jogou junto em alguma outra equipe e formam a base do Manaus, né? É claro que a gente precisa também falar que o Manaus ele tem arriscado bastante em questão de contratações.
é um time que está, eu acredito que seja o melhor preparado hoje aqui no Amazonas. O que a gente pode esperar também do Gavião? O Manaus é, de fato, o time que mais tem investido no futebol, né? E que tem mais recebido também patrocínio. Então, assim, a torcida cobra algo do Manaus. A gente tem... não é a primeira vez, subiu em 2019, os presidentes, os organizadores, os gestores lá do Manaus falou que se 2019 o Manaus não subisse, o Manaus ia acabar. Então, que bom que subiu, que bom que ainda está aí trabalhando. E o que eles falam vamos manter o Manaus na Série C. Só que a gente sabe que o Manaus quer subir. A gente sabe que eles querem subir, eles trabalham para isso. E quase, né? E a torcida já fica naquele quase, poxa, né? Ganhou de 5 naquela reta final, no quadrangular final, mas não conseguiu o acesso, então tá perto. Só que agora a conversa que rola é: será que o Amazonas vai subir e o Manaus não vai subir? Então, assim, o Amazonas é um time novo. Sim. Né? Está fazendo um trabalho correto, está trabalhando direitinho, está fazendo como é para ser feito, né? Está procurando aí as pessoas certas para fazer um trabalho certo. Então, assim, eu acho que o Manaus consegue sim um acesso. O Manaus tem que primeiro fazer um campeonato amazonense bom, ver os jogadores que realmente vão da liga para continuar no calendário, né, seguinte, porque eu acho que para esses times que têm um calendário longo, como o Princesa, que vai disputar a Série D, o Nacional, que vai disputar a Série D, e o Amazonas com a Série C e o Manaus, eles têm que usar esse campeonato amazonense para ver. Preparatório, né? Preparatório. Esse aqui a torcida vai quer logo cobrar, né, cara? Já quer cobrar. A torcida já não quer saber. Torcedor é esse. O papel do torcedor é esse. O torcedor acha que pagou o ingresso ali, ele tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar sim, né? O torcedor tem direito de cobrar, só não tem direito de exceder isso aí, né? Então, assim... A gente torce. Eu sou um cara que eu torço muito pelo futebol amazonense. As pessoas perguntam para mim: Tony, tu torce para qual time? Eu torço para o futebol amazonense. Se for o Princesa, se for o Iranduba, se for qual time for, a gente quer que o futebol está ressurgindo. Eu estou vendo isso, eu tenho aqui anotado aqui, ó, Iranduba, Manaus, Manauara, Amazonas e Parintins. São clubes aí que começaram recentemente. Então, e estão aí disputando o Iranduba no Campeonato Amazonense. O Iranduba se manteve no Barezão, na Série A do Barezão, mesmo com estrutura, né, complicada. O Iranduba, quando começou o Campeonato Amazonense no ano passado, o que falavam era que o Iranduba estava certo. Não, já conta que o Iranduba vai cair, bora fazer as contas aqui. Esses aqui vão cair, esse. E o Iranduba ficou ali no mata-mata. Lembrando que ele abriu o Barezão pegando um sacode, né, que realmente... Então, assim, não, o Iranduba vai ser o saco de pancada. Não, o Iranduba botou uns garotos aí, né, uma garotada jovem. E aposta nisso. Então, o Iranduba parece que vem com essa mesma aposta, com garotos do interior, né? Então, tem que usar o que tem, as armas que tem, que pode, né, que tem um poder financeiro para manter. Então, o Iranduba pode surpreender mais uma vez. Fica naquela expectativa, né? O Campeonato Amazonense ainda nem começou e a gente já fica super ansioso aí como é que vai ser esse Campeonato Amazonense de 2023. Mas o Manaus está trabalhando, está fazendo seu CT, está fazendo tudo direitinho, porque futebol é um investimento de longo prazo. Não dá para falar assim, a gente vai começar a subir em 2019 para a Série C, em 2020 para a Série B, em 2020 para a Série A. Que nem Chapecoense, que nunca tinha caído, sempre não subindo. Dá, né? É um investimento de longo prazo, então é assim mesmo. O Manaus, a gente torce para que consiga o acesso, assim como o Amazonas, né? A gente já está muito feliz de ter 2 equipes na Série C do Campeonato Brasileiro. Quanto tempo que a gente esperava por isso? Quanto tempo a gente conversava ali, bicho, porque a última vez isso, com o São Raimundo na Série B, né, em 2020... Delmo, Garanha, 2000, 99, 2001, tricampeão do Norte. Então, essas coisas que a gente volta, né, assim, ficar lembrando, mas que a gente quer que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as crianças de hoje em dia possam olhar isso e ter um time para torcer daqui. Falar, tem uma paixão por time daqui, né? O time amazonense tem o Manaus na Série C, os garotinhos vão começar a se identificar, as crianças começarem a se identificar com os clubes daqui. E ter ano passado o Amazonas vendeu muitas camisas na parte já de decisão, né? Isso foi muito bacana, muito bonito. A torcida mostrou muito, lotou o Zamit nos últimos jogos do Amazonas. Nós estávamos lá e foi muito legal. Tony, só para a gente encerrar, que a gente vai precisar entregar agora para o jogo, né, para o segundo tempo, eu quero agradecer você que está nos assistindo, nos prestigiando aqui, ó, no Visão de Craque. E Tony,
Dá um oi aí pra galera, o que esperar para esse Barezão, último recado pra gente devolver pra lá. E olha, você que tá acompanhando a gente por aqui, tem o canal Visão de Craque, a gente vai dar continuidade à entrevista, então segue a gente nas redes sociais e vamos embora porque tá só começando o resumão do Barezão por aqui. Vai, Tony. Muito feliz de participar aqui na estreia do programa, né? E agradecer a todo mundo que gosta do Campeonato Amazonense do Barezão. Olha, eu falo para você, convide os amigos, fala, olha, tem um campeonato amazonense rolando com a estreia aí agora do Rio-Nau, tem time novo, então tem muita coisa bacana para acontecer. Eu só peço para que você incentive os seus colegas aí a torcer para o futebol amazonense. Tem um time que está entrando em ascensão, que eu até conversei com os amigos, que pode roubar o prestígio que até então era só do Gavião, que era só do Manaus. Né? Agora o Manaus vai dividir esse prestígio na Série C com o Amazonas, que mostrou serviço. Né, fechou um time, muita gente disse assim, o Amazonas descartou alguns jogadores que faziam a diferença, o Marião foi embora, o Ibson também, né, mas ficou uma galera boa, Júnior Tavares, o Miliano, que eu sempre gostei do futebol do Miliano, e jogou muito, né, na Série D. O que a gente pode esperar? Se preparando no Nordeste, fora do estado, isso pode acrescentar muito no Barezão, já de imediato? Já mostra uma diferença, né? Um clube amazonense se preparando para o campeonato amazonense fora do estado, né? No Nordeste, já chegou, já está em Manaus, já está pronto aí para a estreia. E a gente fica muito feliz com isso, porque vai ter um clássico, vai ter um jogo amazonense na Série C. Vai ser capital estado, Amazonas e Manaus. Então isso é muito bacana, né? A onça contra o gavião. Já começa a se criar toda quem é o rei da selva? Quem é o rei da selva? Quem manda? Quem manda no futebol amazonense? Então já começa quem vai conseguir o acesso. Que seja qualquer um, né? Que seja o Amazonas ou que seja o Manaus, que seja um time amazonense. Ou melhor ainda, ser os dois na Série B do Campeonato Brasileiro, pô, seria lindo demais. Então, assim, o Amazonas ele está mostrando já, e o Manaus já começa a ficar de olho. Égua. Antes era a gente que mandava. Chegamos a lotar a arena. Era só a gente na Série C, era só a gente que estava, né, acima do nível de futebol nacional aqui de Manaus. Então, o Amazonas começa a incomodar essa parte aí. Mas é bom, isso é bom para o futebol, quem ganha, todo mundo ganha. Porque é um futebol de alto nível, são duas equipes de alto nível. Então, o Amazonas ele quer sim mostrar que também está fazendo um bom trabalho, está fazendo uma boa gestão, está olhando, está contratando certo, está fazendo um trabalho direitinho. Então, assim, agora como a gente conversou no início, né, tem que botar isso dentro de campo. Está contratando bem, tem jogadores experientes, tem jogadores que eles trouxeram da base. Sim. Então, tem jogadores que eles permaneceram do ano passado. Então, assim, o Ítalo ficou? Ítalo não ficou. Não ficou, né? Mas foi artilheiro decisivo, marcou 2 gols importantíssimos. Se não me engano, ele não ficou, se eu não me engano. Mas, assim, é jogador importante que fez, né? Nossa. Fez um papel muito bom. Então, assim, jogadores que vão fazer a diferença, mas a gente espera, né, que dentro de campo consigam as vitórias, consigam a classificação. Tomara que seja Manaus e Amazonas consigam o acesso para a Série B. Senhoras e senhores, resumão rápido. Quisera eu ter mais tempo para falar do Manauara, do Operário, né, que renovou também com o Marcelinho, um jogador que tem história internacional. Então tem muita coisa para ser falado, mas o nosso tempo, infelizmente, né, é pequeno, mas é só o início do Visão de Craque. Você vai ver novos programas trazendo assuntos mais intensos sobre esses times, né, mais fechado, falando de cada um dos times, o que eles vão trazer de bom, o que eles vão trazer de bacana para esse Barezão. E o Barezão 2023 está só começando na tela da TV Crítica, e você acompanha também pelo canal Visão de Craque. Viu as partidas pelo YouTube, pela internet, online, vão ser aqui. Eu quero te convidar para ficar com a gente. Tony Maquiné, obrigado, cara. Verdade. Obrigado mesmo, né, por ter estado aqui com a gente na estreia do programa, desse podcast, que é justamente para trazer para você tudo que ocorre no Campeonato Amazonense, fazer você se apaixonar, assim como brilha os olhos do Tony aqui, né, e como a gente se apaixona em cada transmissão que a gente faz também. Recado, Tony? Olha, convidar todo mundo para assistir, né, os jogos, tanto na TV Crítica, como também aqui no Visão de Craque. Para você que gosta de futebol, convide os amigos a torcer, a ir para o estádio, a acompanhar o futebol amazonense, que é apaixonante. Gente, um recado especial, sabadão,
sabadão, o Jornal Impresso A Crítica vai trazer para você uma edição especial do Barezão 2023, trazendo todos os destaques desse Barezão e falando, em particular, de cada time, os pontos fortes, o que os adversários podem esperar, né? E até mesmo explorar tudo que os times vão apresentar. Então se liga, Jornal Impresso de sábado, caderno especial, falando sobre o Barezão 2023, viu? Então fica ligado porque tá só começando o Campeonato Amazonense, tem muita coisa pra gente discutir por aqui.